Vamos agora falar sobre processo administrativo. Quando se fala em processo administrativo, é importante entendermos o seguinte: a própria administração pública, ela não precisa de um processo administrativo para a prática de ato administrativo. Então, a administração pública pode praticar um ato administrativo que ele goza de algumas características, dentre elas a presunção de legitimidade. Então, se a administração pública manifestou a sua vontade através de um ato administrativo, esse ato goza de presunção de legitimidade. Só que essa legitimidade, que decorre do princípio da legalidade, não é absoluta. É uma presunção relativa. E aí o particular que sofreu determinado prejuízo no seu direito, ou que foi contra determinado direito do administrado, ou está na iminência de produzir algum tipo de prejuízo, pode voltar-se contra esse ato da administração, iniciando-se, portanto, um processo administrativo. Então, o processo administrativo é muito mais uma garantia do administrado, ou seja, daquele que se contrapõe à administração, do que efetivamente para a administração. É um direito que ele tem pelo exercício do direito de petição, que é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 34, linha A. Então, o particular, quando quer iniciar um processo administrativo, ele pode iniciar por requerimento ou a própria administração de ofício pode fazer. O objetivo do processo é sempre chegar a uma finalização, em razão do princípio da oficialidade. Então, quem regula isso no âmbito federal é a Lei 9784 de 99 e nós vamos usá-la como referência no processo administrativo. Cada estado possui a sua legislação de processo, cada município possui a sua legislação de processo. Caso não tenha, é possível você se embasar na Lei 9784. Eu costumo dizer que a Lei 9784 é uma lei fundamental para você entender sobre atos administrativos e procedimentos administrativos. Então, muita coisa da Lei 9784 de 99 é utilizado em procedimentos licitatórios, em práticas de atos administrativos, bem como a sua extinção, mediante retirada do ato por revogação ou anulação, conforme prevê a Lei 9784. Beleza? Então vamos começar a pegar essa lei para destrinchar algumas coisas que eu considero importantes que a gente tem que ver aqui. Dentre elas, a quem se aplica a Lei 9784. Por ser uma lei federal e não uma lei nacional, ela se aplica à União e os seus órgãos, tanto da administração pública direta quanto da administração pública indireta, ou seja, pega aí também as empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa lei de processo administrativo traz disposições gerais, aplicando-se às leis especiais as disposições que estão ali atinentes. Por exemplo, a Lei 8.112, que regula o servidor público federal, trata do processo administrativo disciplinar. O que não tiver dentro dessa legislação de processo administrativo disciplinar da Lei 8.112, eu recorro à legislação federal, que é a Lei 9784 de 99. Então, a abrangência da lei é de disposições gerais. Se tiver uma lei mais específica, se aplica essa lei mais especial. Beleza? Bom, em relação ao artigo 2º, ele é bem importante para o entendimento de um processo administrativo. Ele traz os princípios que regem o processo administrativo. Então, nós temos alguns princípios que estão ali de forma expressa no artigo 2º e outros princípios que estarão de forma implícita, mas essencial para o andamento do processo administrativo. Quais são os processos que estão expressos? Olha aí o artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, isso aí são chamados princípios expressos do processo administrativo. Além desses princípios que estão aí de forma expressa, e cada um tem o seu significado, eu tenho os princípios denominados como princípios implícitos. Quais são esses princípios implícitos? O da legalidade objetiva,
o princípio da oficialidade ou do impulso oficial, que é essencial, inclusive, que é um dos princípios que distingue o processo administrativo do processo judicial. Enquanto que o processo judicial ele é pautado no princípio da inércia, ou seja, se você não tocar o processo, ele não vai continuar, ele vai ser arquivado, no processo administrativo vigora o princípio da oficialidade ou do impulso oficial. Se o administrado iniciou o processo e abandonou, a administração pública, em razão do princípio da oficialidade, faz esse processo chegar a uma finalização. Temos ainda o princípio do informalismo procedimental, que é justamente o princípio que traz da administração pública menos burocracia. Então, não exige, por exemplo, que determinados documentos sejam autenticados. Isso nos processos judiciais também já trouxe um pouco de modificação em razão da lei da transparência e da lei da desburocratização, mas ainda tem uma formalidade, um formalismo maior, enquanto que no processo administrativo o que importa, na verdade, é a verdade material, a verdade real, tá ok? Princípio da verdade material, que está logo abaixo, e o princípio da gratuidade. Regra geral, os processos administrativos são gratuitos. Então, esses daí são os chamados princípios implícitos. Onde que a gente encontra esses princípios implícitos na legislação? O próprio parágrafo único da Lei 9784 traz esses princípios de forma implícita, traduzindo em deveres do processo administrativo. Então, você tem aí o princípio da legalidade objetiva, que decorre do princípio da legalidade, exigindo que o processo administrativo seja regrado do início ao fim, então estabelecendo aí as regras para que ele seja finalizado, e se você não respeitar isso, é caso de nulidade. O princípio da oficialidade, que diz que a administração pública pode iniciar o processo de ofício ou dar andamento, bem como fazer revisão de suas decisões, em razão do outro princípio denominado autotutela. O princípio do informalismo, em que dispensa ritos sacramentais e formas rígidas, é mais informal, distinguindo ele num processo judicial. E temos também o princípio da verdade material, que distingue muito bem do processo judicial, que lá vigora o princípio da verdade formal como regra. Enquanto que no processo judicial vigora a verdade que foi trazida aos autos, no processo administrativo vigora a verdade real dos fatos. E aí ele começa a trazer isso daí em razão de alguns incisos que estão previstos no artigo 2º da lei, né? Em razão do princípio da gratuidade, nós temos aí a súmula vinculante número 21, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito, rolamento prévios ou dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, olha só o parágrafo único do artigo 2º. Eu trouxe ele de propósito para a gente analisar. Ó. Atuar conforme a lei e o direito. Princípio da legalidade, né? Princípio da juridicidade. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências sem autorização em lei. Aí nós temos o princípio da finalidade, princípio constitucional da impessoalidade ou ainda do interesse público presente nessa situação. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou de autoridades. Então, eu tenho que atingir o interesse público sem promoção pessoal, ou seja, não posso ferir o princípio da impessoalidade ou do interesse público. Inciso 4, atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Princípio da moralidade, princípio da probidade. No inciso 5, divulgação oficial dos atos administrativos, salvo se tiver alguma hipótese de sigilo previsto na Constituição. Aí é a situação que tem alguma privacidade, intimidade que não pode ser violada. Então, isso daí é o princípio da publicidade, que se resume na transparência e não na publicidade total dos atos da administração. Inciso 6 traz aí o reflexo do princípio da proporcionalidade, adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária para atingimento do interesse público. Temos aí o princípio da motivação, que é a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Temos ainda o princípio da segurança jurídica, no inciso 8, que é a observância das formalidades essenciais à garantia dos administrados. Inciso 9, adoção de forma simples, suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Princípio da segurança jurídica e do formalismo. O inciso 10 traz o princípio do contraditório da ampla defesa, que é a garantia dos direitos à comunicação e apresentação das alegações finais. O inciso 11 fala da proibição de cobrança de despesas processuais, princípio da gratuidade. O 12 fala do impulso oficial do processo, em que a administração pública vai atuar sem prejuízo da atuação dos interesses dos administrados. E o inciso 13, que veda a aplicação de
interpretação retroativa às situações jurídicas existentes no ordenamento jurídico e na administração. Então, esses 3 incisos trazem esses princípios implícitos que nós falamos do processo administrativo. Então, todo e qualquer processo administrativo no âmbito municipal, estadual e federal reflete-se da obediência desses princípios do processo administrativo. Beleza? A gente fica nesse bloco por aqui. No próximo bloco nós vamos dar andamento ao processo administrativo para o seu melhor entendimento.